Sim? Não? Pessoal, pessoal, tá me escutando? Ô, professor, estou escutando sim, Ah, tá. mas eu não fiz, né? Porque eu tô rodando um Linux aqui, Sim. porque ele ficou sabendo, né, que invadiram o STJ, né? Pois é, fiquei E, sabendo. e aí a gente tá fazendo essa atualização lá do VMware, colocando um patch de atualização aqui, então tá bem intenso o dia hoje. Tá corrido Tá hoje. até cochilando, até agora há pouco ele deu uma cochilada braba. Foi pressão forte hoje lá. Foi, hein, cara, pressão alta mesmo. Eu Mas, imagino. bom, pelo que eu fiquei sabendo, foram mais de 1.000 VM que foi comprometida, de criptografar a base lá. Puxa, Colocaram um ransomware na pasta temporária lá, né, o temp, né? certo. Então ele executa tudo que tem lá. Então todas as VM que foi colocado foi limada, já era. E agora a gente está tentando mitigar isso para não ser replicado aqui para o tribunal, porque tem conexão direta com a STJ, a gente aqui, né? Então Mas as estamos audiências que estão fazendo. marcadas foram todas canceladas? Você é Tribunal de Justiça? O STJ, sim, ele foi cancelado, porque com que dados que vão trabalhar, né? Com que processo? Se foi tudo limado, né? Então Puxa. já era. Mas os backups Aí eu não estavam sei. ativos. Limaram os backups também. Tava tudo nas mesmas VMs. Só não sei se tem o backup de fita, né? Que a gente faz backup de fita aqui no tribunal. Só não sei se lá no STJ eles estavam fazendo, Meu né? Deus. Mas é uma perda aí de bilhões, né? Meu Deus. Complicado, hein? Um ativo de informação já era. Nossa. E a questão do. Então, se não tiver backup, perdeu. Mas vai ter processo ali que estavam em andamento, né? Isso tudo tem que ser resolvido, né? Pelo menos os que já tinham dado algum veredito já está resolvido, né? Agora não sei se vai ser pagado o resgate, né? Se o Ah, isso que governo eu ia vai falar. pagar. O resgate estão pensando já em pagar? Mas não sei, né? Vamos ver quanto é que o pessoal está pedindo para pagar o resgate, mas a gente tem que esperar a decisão dos cabeçudos lá, né? A Distrito Federal. Se vai pagar o resgate ou se vai, sei lá. Mas eu acho que vão pagar o resgate, sim. Não tem É, outra escapatória. que ficou muito Ah, fora do padrão, né? Que sim. coisa, hein? E eles entraram pela vulnerabilidade da VMware que a gente utilizava.
quer dizer, a gente utiliza, na verdade, Eles entraram por onde, você para acha? centralizar. Hã? Eles entraram por e-mail, por como que entraram nas VM? Fizeram um phishing, né? Pelo que passaram para nós, foi um phishing, e a partir do phishing ele escalou o privilégio no domain admin, encontrou um usuário lá que tinha acesso ao, ao SSH, né, da VMware, e a partir daí ele começou a fazer tipo, o acesso lateral de servidores Windows mesmo, servidores normal, que vai, tipo, escalando. A partir de um você consegue pegar o outro a partir da tabela, né? E assim Sim. foi. E ele foi colocando o ransomware em cada um deles. Nossa. Mas É, mas estou pensando que foi alguma coisa coordenada, que foi algo meio interno, porque limaram mais de 1000 VM assim, em questão de um dia. E ainda mais depois que a VMware lançou um patch de atualização para a falha, só que o patch não funcionou. Só hoje que foi sair a versão final do patch que estava funcionando, né? Então ficou meio estranho isso aí. aquele antivírus Mas da pra evitar a criptografia tinha nas VM? mas tinha, mas só que tipo assim, o cara tinha acesso root às VM, né? Então não adiantava nada a criptografia. Ele era uma entidade confiável do servidor, né? Então nada impediu ele. Ok. Ou a equipe, não sei. Porque até agora só é especulação de como tudo aconteceu, né? Se foi ordenado, se foi, tipo, externo, se foi interno, se foi uma Teve o nome pessoa, se foi... do ransomware? Não, não teve nome. Mas ransomware, tipo, daqueles... padrão mesmo. Tipo, que criptografa a base e deixa a tela de resgate. Só isso. Hum, Eu vou perguntar aqui o nome, mas não sei se eles vão saber me informar também, porque a gente pegou só a informação de terceiro até agora, né? A gente não tem acesso direto à informação real do que aconteceu. O pessoal forense está fazendo levantamento ainda do que realmente aconteceu, né? Mas os que eles não infectaram, eles tiveram que desligar as máquinas, né? Tipo, da rede mesmo, para fazer a auditoria interna. Mas vamos ver aí o que aconteceu. Esperar é, mais notícias, né? também falaram que eu recebi mensagem, não sei se é verdadeira, mas houve também um ataque ao Ministério da Saúde hoje também. E foi de Sim, ransomware também. ransomware também. É porque tudo que tem na rede do .df.org, né, que é do Distrito Federal lá, né, onde está a central do STJ, foi derrubado. Ixi. Da saúde, do sistema das escolas, né, também foi derrubado, foi limado. Então, tá um caos total lá. É complicado, hein? Mas fazer o quê, né? Acontece. Bem complicado. Mas então, pessoal, será que o pessoal ainda tá aí o restante ou eles estão sem microfone? Será que calcularam o bagulho aí? Ah, o Lucas voltou. Eu voltei aqui Thiago agora, também. professor. Isso aí. Então, pessoal, conseguiram fazer esse cálculo final aqui para gente? Só para que possamos ativar aqui a nossa. Observar qual regra será ativo? Eu fiz o do razoável, professor. Quanto ficou o valor aqui? O valor final ficou 0,405. 405. Isso. E do barato? Então, professor, esse eu acabei não reparando que o senhor não tinha feito. Certo. Vamos ver aqui qual se encaixa. O barato é trapezoidal. Vamos ver aqui a fórmula. Essa não é esta, é esta aqui. Aí nós temos que verificar o seguinte: x se é menor que o a, não é menor que o b também. Ele ficará aqui, ó, entre c e d. Tá? Então c e d. Então o cálculo que deveremos aplicar aqui será d menos c dividido por d menos c. Correto? Neste quesito aqui, vamos colocar aqui agora
cálculo em si. Então, D, 12 menos 10,81, né? Isso daqui dividido por 12 menos 10. Que a gente vai obter. Vamos fazer aqui, usar o nosso método matemático aqui. Acho que vai ser 0,595. Opa, já foi então aí. 0,595. Muito bem, pessoal. Agora que nós temos aqui, esse valor em si, ele se encaixou em dois conjuntos. Agora, qual o maior grau de pertinência? Nesse quesito aqui, quem se aproximou mais do 1? Então, olhem barato, este valor né, aqui, professor? do barato, muito bem, ou do razoável. Então, se nós observarmos aqui do barato, este valor aqui, então, ele chegou mais próximo do 1, ou seja, ele pertence, tem um grau de pertinência maior para o conjunto das cervejas baratas, né? Classificando como barato esse preço de 10,81. Não é plenamente barato, mas é o que mais se aproximou. No razoável ele ficou mais distante, 0,405, né? Ficou mais distante. Então, nesse conceito se encaixa em barato. A partir disso, nós vamos olhar aqui uma regra. Não sei se vai ter essa regra aqui. Vamos lá. Então, primeiro, dia da semana é excelente. Dia da semana excelente. Tem aqui alguns, né? Dia da semana excelente. Muito bem. Nós temos aqui temperatura agradável. Ó, excelente e agradável. E aqui nós temos, quanto ao preço, não tem aqui o preço barato. Pior que não tem essa regra, né? Então, por exemplo, aqui falhou porque não tem essa regra. Teria que ter uma regra para preço barato nesse contexto. Então, essas regras aqui que foram aplicadas, então, basicamente, vamos criar a 10ª regra aqui. Não tinha regra que Já ia nós dar uma precisávamos. exceção aí já, né, professor? Mas a ideia é assim, tem que pensar em todas as regras possíveis. Essa não foi, então vamos criar a 10ª aqui. A 10ª regra em questão. Dia da semana excelente, temperatura agradável e preço barato. Então, qual vai ser o consumo? O que vocês pressupõem? Eu estou num dia excelente, uma temperatura agradável e preço barato. Qual vai ser o consumo? O mais provável é que seja alto, né? Perfeito, alto. Consumo alto. Então, por essas questões aqui, pelas regras, então, primeiro, a entrada desta forma aqui, né? Entrou a sexta-feira, a temperatura, o preço da cerveja. A missão aqui é pegar esses valores, fusificá-los. Fusificá-los ou seja, e tentar qualificá-los aqui nas suas regras. A partir dessas regras aqui, obtidas, nós classificamos cada uma variável de entrada, ou seja, dia da semana, temperatura e preço. Por essa classificação, nós obtivemos aqui que sexta-feira é excelente, referente à variável dia da semana. A temperatura agradável, referente à variável temperatura. E o preço aqui, no caso, 10,81, se encaixou mais no preço barato, referente, então, a esta variável aí, que qualifica entre preço barato, razoável ou caro. Então, classificou-se mais como barato. A partir disso, faça a inferência. Qual que é a inferência? Olharemos nas regras aqui qual se encaixa. Neste exemplo aí não se encaixou nenhuma, então, mas vamos prever que criamos essa regra a mais para que se encaixe, né? Aí encontramos aqui, aí vai testar todas as regras, vai inferir sobre todas elas, até achar a regra que se encaixa. No dia de semana excelente, na temperatura agradável e no preço barato. Neste quesito, a regra 10 ela é ativa. Ativamos aqui a regra 10, então excelente, temperatura agradável e preço barato. Então, consumo alto. Nesse processo agora, o último, nós chegamos à variável consumo, vai ser igual a alto. Mas o alto, nós temos lá para desfusificá-lo. Então, vai ser o consumo alto. Mas o consumo alto, ela terá um parâmetro. Quais são os parâmetros do consumo alto? É o seguinte, só um momentinho, deixa eu abrir o consumo aqui. Muito bem, o consumo alto é caracterizado por 2,5 até
no caso, atingindo de 4 a 5 o consumo máximo, né, no caso desse consumo alto. Então, podemos classificar que, em média, nesse consumo alto, no mínimo, a pessoa vai consumir 2,5 litros, né, até 5 litros. Evidente que aqui é um valor que ficará um pouco aproximado, mas teremos uma média. Via essas variáveis, já podemos presumir aí que o consumo ficará entre 2,5 a 5 litros. Então, aí eu posso pegar até uma mediana para planejar a compra, né, deste material. Evidente que se eu comprar abaixo de 5, pode ser que falte. Se eu comprar 5, eu tenho certeza que não faltará para esse dia de consumo, tendo essas variáveis aí ativas. Então, aqui já seria o processo de desfusificação, né? Ou seja, chegamos ali ao final e a partir dele nós já podemos classificar, tá? Então aqui, entrada, né? Deixa eu só qualificar aqui, ó. Entrada no controlador de lógica fuzzy, né? Controlador baseado em lógica fuzzy. Controlador. A partir disso, nós temos a fusificação, temos uma entrada, aí faremos a fusificação. Entrada no controlador baseado em lógica fuzzy. Fusificação. Aqui nós estamos fazendo o quê? A inferência, né? Inferência nas regras. Após a inferência nas regras, vai se ativar um conjunto no então, né? Que ativou o consumo alto, a variável igual ao consumo alto. Na variável consumo alto, nós temos que fazer o que agora? A fusificação. Então, fazemos defusificação, demonstrando qual será o valor aí preciso. Então, precisamente, de 2,5 a 5 litros serão consumidos por pessoa neste dia. Aí, para que faça a compra e não haja furos, né? Pode comprar 5 litros, só que evidente talvez sobrará. Se eu comprar 2,5, eu tenho certeza que não vai sobrar, que é o consumo mínimo, né? Mas comprar entre esses valores, eu tenho aí uma margem de busca aí para não evitar que eu desperdice demais comprando, deixando muito estoque, e também não venha a faltar aí para os clientes. Professor. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se ficou claro esse processo, mas é isso aí, basicamente é isso. Então, nós temos uma entrada, né? Esta entrada. A partir da entrada, fazemos a fusificação, verificando onde estaremos se encaixando as variáveis. E a partir desse momento, depois de termos qualificado em quais conjuntos cada uma das variáveis de entrada se encaixará, fazemos a inferência em cima das regras, essas regras trabalhando em cima das variáveis, né? Depois de feita a inferência, ativando a regra que será condicionada a cada uma variável de entrada, tem-se uma variável de saída vinculada ao consumo, no caso aqui a variável de saída. A partir disso, fazemos a desfusificação e mostramos em tela lá qual o valor mais ou menos aproximado de consumo para este período. Beleza, pessoal? Simples, né? Beleza. Professor. É um pouquinho trabalhoso porque a gente está demonstrando para vocês passo a passo. Alô. Evidente que vocês tiveram o software daí pronto, como eu mostrei na aula passada, já podem modelar essas funções, esses conjuntos dentro do software. A entrada o software mesmo calculará para vocês. Fazendo um método de inserir essas regras aqui de forma facilitada também auxiliará o trabalho, né? Para que tenhamos a saída desse sistema. Professor, está escutando aí? Estou escutando. Ah, tá. Só para mim entender, o senhor colocou ali 5 litros, mas ali no gráfico vai até 4,5. É porque faltou ali no gráfico? Ah, tá. Não, entendi. Faltou. Na verdade, ele passa aqui, 5, ó. Né? Ele vai até 5 aqui, ó. Só se eu fizer uma linha reta aqui, ó. Vai até 5. Ah, tá. Não, porque o senhor falou 5 e estava até 4,5, só fiquei na dúvida. Não, aí o senhor falou sobre a sobra e tal, aí eu falei, ixi, será que ele colocou 5 para ter essa sobra e tal? Não. Nesse conceito aqui, conforme esse estudo nós agimos aqui que não tem ninguém que consiga beber acima de 5 litros no dia
estando um dia excelente, uma temperatura agradável, um preço barato, não tem como beber mais de 5 litros. Vamos dizer assim, 5 litros é o limite humano, né? Mas não sei se é possível. Talvez tenha pessoas que consigam beber mais, né? Mas na nossa interpretação, 5 litros é um valor que comumente ninguém passa. Entendi, professor. Mas basicamente é isso, pessoal. Esse que é trabalhoso, porque vocês estão entendendo o processo, mas depois, evidente, a ideia é que vocês façam essa implementação em um software, né? E que tenha facilidade de vocês modelarem os conjuntos, para que vocês trabalhem com as entradas de forma adequada, façam a fusificação, façam a inferência em cima das regras que vocês estarão informando. Após a inferência e a regra escolhida, façam a desfusificação, apresentando aí um valor desse processo. Se nós detalhássemos mais a fusificação bem alto, alto baixo, sei lá, consumos mais bem esclarecidos, evidente que a resposta nossa seria mais direta qual tipo de consumo. Então, aqui nós só temos 10 regras, né? Mas é evidente que a gente poderia, mesmo com essas 3 variáveis, criar mais regras para que estejamos aí concluindo de forma mais direta e precisa esse resultado da defusificação desse nosso controlador fuzzy. Ok? Deixa eu salvar essa aqui, que eu gostei disso aqui, senão eu vou perder. Vamos salvar. Hoje é a nossa aula 10, né? Opa, já foi errado. O que ele salvou? Vamos ver. Salvou ou foi nada? Não, salvou. Então, pessoal, vou mandar uma atividade para vocês que será basicamente vocês criarem essas rotinas para um dos exercícios. Ok, professor. Para que vocês possam praticar. Somente eu já estou aqui. Ô, professor, como é que ficou o calendário de provas dessa segunda parte do bimestre? A segunda parte, possivelmente a prova de vocês, ocorrerá no dia 3. Dia 3 de dezembro, a prova oficial 2. A segunda chamada ocorrerá no dia 7 de dezembro. E o exame, possivelmente, dia 10 de dezembro. Isso é um pouco mais apertado. Ah, sim, a gente tem mais um mês de aula aí ainda, né? Isso. Exatamente. Mais um mês, aproximadamente. Eu vou aqui mandar para vocês, então, a atividade. Será aula... Muito bem, está no e-mail de vocês aí a atividade. Vou abrir ela aqui também para que vocês vejam. Então aqui nós temos atividades aqui para vocês. A primeira aqui, quando uma pessoa procura o item para comprar, seja via internet ou pessoalmente, o primeiro dado a ser analisado é o preço do item. Ou seja, geralmente é feita uma pesquisa entre os itens do site, no caso de uma compra pela internet, que disponibiliza um item para que se verifique qual tem a melhor oferta em relação ao valor do produto. Ao decidir a loja online, em que será efetuada a compra, um ponto importante que também deve ser observado diz respeito ao tempo de entrega.
Assim, se na loja escolhida para compra o tempo de entrega for muito longo, pode ser que seja mais vantajoso pagar um pouco a mais em outra loja para ter um prazo de entrega mais curto, dependendo da necessidade que se tem de ter tal produto. Com isso, calcule o grau de pertinência conforme o gráfico 1, entre as entregas 2, 4 e 7, classificando o resultado conforme as variáveis linguísticas informadas. Então, vocês vão pegar esses 2, 4 e 7, vão classificar aqui, neste gráfico. Nós temos aqui, ó, o grau de pertinência fica aqui de 0 a 1. Aqui são os dias, ó, dias para entrega. E a linha vermelha seria tempo rápido. Entregas rápidas são nesse conjunto com as linhas vermelhas. Tempo médio é este gráfico aqui, contemplando esse período aqui. E o devagar, a partir de 6 dias a 12, entrega devagar. Então, a partir dessas variáveis linguísticas, vocês vão classificar 2, 4 e 7 para verificar em quais desses itens ela se encaixa. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, vocês implementaram o sistema de fusificação com as variáveis linguísticas relacionadas à altura, informadas no gráfico 2, e ao peso, informados no gráfico 3. Entrando com a determinada altura e peso, pelo IMC, o sistema deverá ser capaz de retornar os graus de pertinência dos conjuntos. Então, no caso aqui, este primeiro gráfico tratando a altura, vai entrar com uma altura aqui para calcular com este gráfico, e aqui referente ao MC, identificando a pessoa como magra ou gorda, né? Gorda, o termo foi, poderia ser, não gorda, seria... Aí é só... Seria apenas uma pessoa acima do peso. peso. Oi? Aí é só aplicar aquelas funções, né? Exatamente, só aplicar a função. Aí o que você vai ter aqui, ó? Aqui nós temos as regras. Ó. Cria uma máquina de diferença, que são as regras, que analisa as seguintes regras, né? Se o atleta é alto, então se a altura se classificar como alta e se o atleta é alto e magro, se ele é magro, então ele joga basquete. Se o atleta é alto, mas ele é gordo, então ele joga truco. Se o atleta tem altura normal e é magro, ele joga futebol. Se o atleta é normal e gordo, ele está na academia. Se é baixo e magro, então joga tênis de mesa. Se é baixo e gordo, ele então deve jogar baralho. Então essas regras aqui. Aí vocês têm aqui, ó, vocês têm vocês têm 5 indivíduos aqui. Olha lá, calcule qual esporte os atletas a seguir devem ser indicados. Então, vocês vão pegar aqui a altura e o peso. Então, a altura, vão calcular a altura, vão verificar o peso, né, que se encaixa aqui. E vocês vão ver qual esporte cada um desses atletas deverá estar praticando. Ou seja, o atleta 1, 2, 3, 4, 5, eles terão quais esportes eles deverão ser encaminhados conforme a altura e peso. E na letra B aqui, considere uma pessoa com os seguintes graus de pertinência. 0 para baixo, normal 0,8 e alto 0,15. Qual a altura provável dessa pessoa? Aqui vocês vão responder para mim qual é a altura dessa pessoa via essas informações de cada conjunto referente à altura de cada indivíduo. Apenas isso aqui. Aí quem tiver dúvida de como calcular o IMC é o índice de massa corporal. A forma para cálculo é peso dividido por altura ao quadrado, tá? Então isso aqui é a fórmula para cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Beleza, pessoal? Isso daí está no e-mail de vocês. Aí vamos fazer essas duas atividades só para concluirmos essa nossa sessão aí, e a nossa unidade 3 também, que trata da lógica nebulosa. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Receberam aí o e-mail? Deixa eu ver aqui a entrega para ela. Vocês conseguem entregar hoje? Eu já fazer muita atividade do senhor, hein, professor? Tá louco. Muita atividade? Nossa senhora. Acho que já está acabando. Acho que já são as últimas. O professor ainda tem TCC ainda para fazer, corrigir, tem TCC para corrigir, tem a atividade escrita, passada. Não, da semana passada também, tem a escrita do Ed. Tem bastante coisa. Já. Tem muita coisa, né, Thiago? Não, sem contar os outros professores, né? Como é que tá vocês? Vocês estão tendo aula de segunda a sexta ou tem um dia livre? A gente está tendo a quarta e sexta livre. Livre entre aspas, né? Porque tem o portal para fazer, né? Entendi.
A gente tem aula no sexto semestre de segunda, sexta e sábado tem segurança da informação, que é tudo online. Segurança da Verdade, o informação? TCC nosso é no sábado. Ah, tá É apenas no na sábado no portão, né? Porque. Deixa quieto. Tem tipo de meio-dia, aí vem uma mulher lá e começa a fazer uma apresentação no Teams lá. Nem entro nela, não, pelo amor de Deus. Por que não é legal? Fala coisa que já. Não, é aula gravada, então não tem como você interagir com ela, ver se pinta uma Ah, dúvida, aí você tem, né? Então é meio chato. Nem sabia dessa, Paulo. Tá tendo no sábado? Tá tendo aula no sábado, Não mano. sabia, É velho. uma aula gravada, mas tem. é uma aula sem interação, não tem para conversar. É uma aula interativa sem interação. Interessante, né? Esse conceito novo aí. O novo normal, né? Sem interação. É isso, pessoal. Agora vocês têm que trabalhar nessa atividade aí. Agora vocês, como vocês têm a sexta-feira, acho que a maioria aí, não é que seja livre, né? Mas é uma sexta-feira que vocês podem trabalhar com outras disciplinas, também podem trabalhar com essa aqui para terminar nossas atividades, né? Só para relembrá-los aí, aqui nosso quadro de atividades. Beleza. Vou Temos fazer aqui o os possível quadros. para fazer. Não, mas nós temos o dia 12, não sei dia 12 que dia cai. Ainda semana que vem, né? Aí nós temos essa atividade que eu acabei de mandar para vocês, ó, da aula. Não, aula 10 já. Não, aula 10. Tem Questionário o da aula feriado 10. de consciência negra, vai ser amanhã ou Não, depois? dia 20. Dia 20 que é dia numa 20, né? sexta-feira. Ele não É, vai influenciar na minha aula aqui. Será sexta-feira, o dia da consciência negra, né? Deixa eu só ver uma questão aqui do calendário de vocês. Quanto a essas provas aí, as provas segunda chamada e exame. Eu não parcial. acredito que ninguém ficará de exame, né? Não tem motivo, né? Deixa eu ver aqui. Entrei errado. Realmente, como eu falei, eu vou colocar aqui até para vocês, ó, a segunda chamada. Primeiro não. E o exame. Eu acredito que serão desta forma aqui para as disciplinas de vocês, a maioria, né? Ficou possível aí realizar a prova no dia 10 e 12. Não, 10 e 11 de dezembro. Então, essas serão as possíveis provas de vocês. No caso aqui, o exame, aliás, com chamada e o exame. O vermelho aqui vai ficar bem ruim de ler. Tem muito chão ainda para frente. Vai demorar. Oi? Tem muito chão ainda para frente aí. Tem. Isso aqui, na verdade, o que vai ocorrerá é que vocês, de qualquer forma. Ah, não, a prova interativa de vocês ainda tem um pouquinho mais de distância. A prova interativa de vocês ocorrerá de 14 a 18 de dezembro. Na verdade, os exames das interativas, né? Mas não faz parte da minha disciplina. Nós acabaremos aqui, aí vocês teriam uma semana ainda, outra semana de dezembro, caso que precise, né, e deseje fazer as provas interativas, os exames finais das provas interativas. O pessoal não quer dar férias pra gente nem. Mas aí semestre que vem vai começar mais tarde a aula, vai começar no dia 8 de fevereiro, eu acho. Nossa Senhora. Já com a vacina. Aí todo mundo já volta ao normal aí. Beleza. Mas é isso, pessoal. isso, E aí? né? Querem refazer agora? Fica a critério de vocês aí.
Beleza. Aí, ó, eu solicito que quem for aí descansar agora aí, dá uma olhada nas aulas, tenta refazer. Paulo, você tá com Linux aí, tenta, cria uma VM aí, Windows, faz esse software. Eu acho que esse software não tem no Linux. Aí tem que procurar um software de gráfico no Linux para estar pensando em como desenvolver essa Acho, atividade. acho que a VM, o VMware, roda no Linux de boa. Roda então, roda. Então, também colocar um trial de 15 dias do Windows lá e tentar rodar ele. Exato. Mas é isso, pessoal. Aí dei uma olhada nas aulas para tentar refazer. Terminando nossa sessão, a nossa unidade 3, tá? O último slide aqui da nossa apresentação da aula fala apenas sobre o controlador baseado em lógica fuzzy que nós fizemos, né? Nós fizemos um controlador ali. Nós tínhamos as variáveis de saída, né? Ajustadas com valores específicos conforme a condição de entrada. Então, nossa entrada foi fusificada, valores precisos, entrada fusificada, ativamos as regras e tivemos a saída, né? Então, o sistema, esse controlador baseado em lógica fuzzy tem que ter essa característica, tem que contemplar essa imagem contendo a fusificação, as regras e a desfusificação com uma saída mais precisa. Nós tivemos a saída ali, evidente. Quanto mais detalhadas forem as regras, mais detalhada for meu conjunto de saída, mais precisa será a minha saída. Se nós tivéssemos aí separado melhor, nós colocamos uma faixa de 2,5 a 5 litros, né, no caso ali da bebida, da cerveja. Podemos criar saídas mais específicas, mais próximas, né? Criar, por exemplo, para cada litro, ou seja, de 3 a 4, qual seria a classificação, de 4 a 5, qual seria uma outra classificação, a partir delas, fazer uma saída mais precisa, tá? Mas é isso. Então, trabalhando desta forma, a gente economiza principalmente o if, né? As regras ficam mais fáceis, porque você condensa as regras, classificando elas, né, em conjuntos de entrada. Então, desta forma, quando vocês programarem aquelas equações, vocês não precisam preocupar em if. Vocês apenas têm que considerar o que vai ser obtido pelo cálculo naquele conjunto e identificar, caso a entrada pertença a outros conjuntos, qual o maior grau de persistência obtida para cada um dos conjuntos. E conforme o maior, é usado para as regras, e depois das regras, a regra ativa, né, no caso, entramos para a desfusificação, para que possamos aí ter uma saída mais precisa, tá? E é isso, já receberam atividades da aula 10, está no e-mail de vocês. E para a semana que vem, nós começaremos a unidade 4, na seção 4.1. Aqui nós estaremos trabalhando, então, com as redes neurais artificiais, o contexto inicial delas aí, nessa nossa unidade 4. Vamos fazer uma rede em Python aí, será? Uma neural em Python? Tem uma Python lá, podemos pensar numa Python. Beleza. Beleza? Falou, Valeu, professor. professor. Semana que vem. Joia. Tá, joia. Até semana que vem. Boa noite, bons estudos aí, bom descanso. Boa noite. Fui. Valeu, professor. Igualmente. Valeu.